Tarde, para você que está aqui me acompanhando ao vivo, para você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo. Na live de hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre artrose, né? Que é a famosa, assim, popularmente artrose, né? A gente conhece como essas dores articulares, né? Muito relacionada à idade e tudo, a gente conhece como artrose, que tem o nome técnico de osteoartrite. É interessante a gente saber aí, escutar, entender esse nome técnico, apesar de ser uma coisa meio da técnica, né, para o profissional e tudo, mas você vai ver como é interessante você entender por que chama osteoartrite. Então, a gente tem esse finalzinho aí da palavra de it, tudo que tem final de it, artrite, né, por exemplo, ele está relacionado à inflamação. Então, significa dizer que acontece um processo inflamatório na articulação. Então, o paciente com artrose ou uma osteoartrite, ele tem uma alteração que ela é degenerativa na articulação e também inflamatória. Então, o paciente ele não só tem dor, como ele pode ter um processo inflamatório quando está em crise. Então, ele vai ter inchaço da articulação, vai ter dor na articulação, a articulação vai ficar vermelha, vai ficar quente. Particularmente, a gente tem, eu estou fazendo assim, como se eu estivesse pegando no joelho, vocês não estão me vendo, né? Mas eu estou pegando no meu joelho aqui. Porque é muito comum a gente ter a osteoartrite de joelhos. Então, isso é uma queixa relativamente comum no consultório. Então é importante que você conheça e você entenda mais ou menos o que é que se passa aí na sua articulação, para que você possa entender melhor o que é o tratamento e você assim conseguir ter melhores resultados e também entender como é que vai evoluir e tudo isso. Então, o que é a artrose, né? Como eu disse, é uma alteração degenerativa. Então, sua articulação ela vai ficando gasta, né? De certa forma é isso. A articulação da gente ela tem algumas proteções, né? E algumas estruturas que fazem com que a articulação fique firme e não se solte, né? Ela não sofra nenhuma luxação, né? Ela não desloque. Ela tem algumas estruturas que fazem isso e algumas outras estruturas que protegem um osso de bater no outro, né? Um osso de encontrar com o outro e ter esse contato. Então, o que acontece é que com o desgaste da articulação, e existem N fatores aí que levam a isso, mas o mais comum, o mais frequente é a degeneração natural da idade e do uso da articulação. Então, o paciente que tem sobrepeso, o paciente que é obeso, por muitos anos obeso, já mais envelhecido, ele tende a ter mais alteração, mais sintoma e mais clínica de artrose do que o paciente jovem, né? E aí, o que acontece? Existe essa degeneração, existe o desgaste dessa articulação, as superfícies aí de proteção, de encostar um osso no outro, elas vão se desgastando e vai fazendo com que eventualmente ocorra essa aproximação, ocorra contato de um osso no outro, e aí isso aí causa dor. Isso aí causa dor, isso causa desconforto, pode causar limitação do movimento. Então é isso que o paciente vai apresentar. O paciente com artrose ele apresenta isso. É o paciente que tem dificuldade de levantar o braço, é o paciente que tem dificuldade de caminhar, é o paciente que sente dor no quadril. Então esses são sintomas de uma possível artrose. Lógico, existem outras doenças que cursam dores articulares, mas a gente pensando aí num quadro de alterações degenerativas da articulação, vai ser mais ou menos esse sintoma. Então, quando é comum? Como se trata de uma alteração relacionada ao desgaste da articulação, né, a articulação que foi muito usada, então se a gente tem uma pessoa que é trabalhadora, que tem um trabalho mais braçal, que faz muito movimento, né, de estender roupa, por exemplo, de trabalhar numa fábrica, uma coisa do tipo, e fazer muito movimento com o braço, com o ombro, levantar muito o braço para fazer algum movimento, né, repetitivo, tende a ter artrose nos ombros, né? Se trabalha muito tempo em pé, ou faz muita caminhada, ou carrega muito peso, né, de levantar peso, tudo isso do chão, pode ter também artrose nos joelhos. É comum também ter artrose na coluna cervical, né, dependendo, às vezes o pessoal carrega peso na cabeça, né, uma série de fatores. Então, são
alterações articulares são degenerações da articulação que vão levar a os sintomas. Então é isso aí mais ou menos o que acontece. E como eu disse no começo, né, se você não pegou do começo, se você não estava vendo no começo, ela tem uma característica também inflamatória. Então em momentos de crise a articulação pode ficar vermelha, pode ficar inchada, pode ficar quente e doendo mais do que o normal. Então esse aí é o processo inflamatório da osteoartrite, né? Tem artrite, tem no final ali um sufixo que indica a inflamação. Então a artrose ela pode ter esses quadros aí de crise. Então, se você pensar que é uma alteração degenerativa, você pode ficar se perguntando, tá, beleza, eu tenho artrose ou estou sentindo sintoma de artrose, e aí, isso aí tem cura, eu vou ficar bom se eu fizer algum tratamento, se eu fizer alguma coisa? Dificilmente. A gente tem na artrose, né, como ela é uma alteração que ela vai sempre piorando com o passar do tempo, a gente não tem algo que eu vou dizer para você que vai fazer e vai curar definitivamente, exceto procedimentos cirúrgicos muito específicos e que tem as indicações bem precisas. Mas você tem um bom controle, você consegue viver bem com isso, você consegue dar uma melhorada boa nos sintomas. Então, apesar de não ter uma medicação ou algum procedimento menos invasivo que vá curar, tem como ter um controle efetivo com medicação. E aí, sintomas, né? Já falei um pouquinho sobre os sintomas, eles são muito relacionados ao local, à articulação específica e a alguns movimentos. Então, uma articulação está desgastada, particularmente no ombro, por exemplo, a gente tem alguns movimentos mais específicos relacionados a pontos específicos em que vai ter maior desgaste. Porque a articulação do ombro é uma articulação muito que tem muitos movimentos. Então você pode ter dificuldade para levantar o braço assim, mas não ter dificuldade para botar ele para trás ou para levantar ele de lado. Então isso vai fazer com que você pode ter sintomas variados. Na questão da osteoartrite de joelhos, quando a gente termina aqui, tem uma carga muito de cima para baixo, então a gente vai tender a ter mais sintomas quando faz esforço, né, quando está andando, quando está em pé, e que melhoram com o repouso. Do mesmo jeito quando você tem uma artrose na articulação do ombro, por exemplo. Você, quando usa a articulação, dói, quando a articulação está em repouso, não dói. Então isso aí é uma característica, um sintoma característico de artrose da articulação. Da mesma forma, se tiver na articulação do pescoço, né, quando movimenta o pescoço, alguma coisa, algum esforço que faz com ele, vai sentir esse desconforto e depois no repouso vai melhorar. Então é aquele paciente que acorda sem dor e com o passar do dia vai apresentando dor. Então você acordou, não sente nada, começou a caminhar e aí começa a sentir dor no joelho. Começou a trabalhar, começou a passar um tempo maior em pé, começa a sentir dor no joelho. Ou então começou a fazer alguma coisa em casa e aí começa a sentir dor no ombro. Então essa é a sintomatologia do paciente com artrose, né? É um sintoma que ela piora quando usa muita articulação e eventualmente abre com um quadro inflamatório. Então quando está com esse quadro inflamatório, mesmo no repouso às vezes fica doendo. Então é uma articulação do joelho que quando acordou bem, estava direitinho, começou a andar, começou a fazer as coisas e tudo, e aí começou a doer, daqui a pouco está inchada, vermelha, quente, e aí ficou doendo, mesmo dormindo, acordou no outro dia com dor. Então isso aí é uma característica inflamatória, então a gente está numa crise inflamatória de um quadro de artrose, beleza? Então basicamente são esses os sintomas que o paciente vai apresentar. Como é que a gente trata? Quais são as opções que a gente tem de tratamento clínico, né? Tratamento sem ser procedimentos invasivos, sem ser o cirúrgico, né? Como uma prótese de joelho, por exemplo. A gente, quando tem uma degeneração articular mais importante, uma perda de funcionalidade mais significativa, a gente caminha para o ortopedista avaliar e definir se vai ser necessário fazer cirurgia. Mas até lá a gente pode fazer alguns tratamentos clínicos, né? Evitar o procedimento cirúrgico, dar uma compensada. O que é que a gente pode fazer como tratamento clínico? Primeiro, vou falar um pouco da crise, né? O paciente que eventualmente chega no meu consultório, uma senhora que está com dor no joelho, com o joelho inchado, vermelho, quente. Então essa paciente ela tem um processo inflamatório na articulação, ela tem uma
com artrose, mas com a crise inflamatória dessa artrose. Então, para a gente compensar e tratar essa crise inflamatória, a gente precisa fazer medicação anti-inflamatória. Existem algumas contraindicações para os anti-inflamatórios, existem, particularmente nos idosos, importante ficar atento, né? Pode ter uma descompensação de função renal, se o paciente for cardiopata, é preciso a gente escolher bem qual anti-inflamatório, mas no geral a gente consegue fazer as medicações, até porque é um período curto que a gente vai fazer uso da medicação. A intenção não é usar o medicamento de forma prolongada. Então, se o paciente está bem compensado, bem direitinho, a gente conhece bem a função renal dele, não tem nenhuma alteração, a gente pode fazer uso do anti-inflamatório para dar uma compensada e dar um alívio na dor, né? Então, um dos pilares do tratamento, quando a gente está numa crise, é a medicação anti-inflamatória. Associada à medicação anti-inflamatória, a gente pode fazer também uma segunda medicação, que é a analgesia simples. Então, pode fazer dipirona, paracetamol, o que o paciente se der melhor. Eventualmente, a gente tem um paciente ou outro com alergia à dipirona, e aí a gente faz paracetamol, mas na maioria das vezes, se o paciente pode fazer dipirona, a gente pode usar a dipirona também. Dipirona é uma medicação segura, dá para usar, e nesse momento de crise, é interessante que seja usado de horário. Então, o paciente está em crise, a gente faz um curso de anti-inflamatório, faz um período também com a dipirona, né, a novalgina de horário, e depois mantém só analgesia simples, né, que é a dipirona, se necessário. Então, é importante ficar atento nisso aí. Então, se você tem algum quadro, se você tem anti-inflamatórios aí em casa e você usa torto e à direita, cuidado, né? Abre o olho aí, não faça os anti-inflamatórios sem ter uma boa indicação, porque eles podem até ser bons para aliviar a dor, mas eles não são tão bons assim para o seu organismo. Eles podem fazer mal ao estômago, podem fazer mal ao rim, então ficar atento. E aí, a gente tem mais alguma coisa para fazer no momento de crise? Tem sim. Além de fazer anti-inflamatório para tirar do processo, diminuir o processo inflamatório, aliviar a dor, analgesia simples também, para aliviar mais ainda a dor. A gente tem um segundo mecanismo de alívio das dores, né? A gente pode fazer e a gente deve fazer as compressas mornas e frias, né? Você pode fazer compressa fria durante o dia, né? Pelo menos 3 vezes no dia. Isso geralmente é o que eu recomendo, fazer uma compressa fria 3 vezes ao dia. Então, tô com o joelho doendo, tá vermelho, inchado, dolorido, né? Tá incomodando, mesmo quando eu não ando, ele tá doendo ali, fica aquela dor latejando, tudo. Então, pode fazer uma compressa fria durante o dia, vai ajudar a diminuir o processo inflamatório, e uma compressa morna também à noite, para ajudar a dar uma melhorada na circulação local e ajudar a diminuir um pouco o inchaço e repousar melhor a articulação. Então, isso aí também você pode lançar a mão. Existe também uma outra opção da gente fazer anti-inflamatórios tópicos também. Também tem uma excelente resposta, e particularmente os anti-inflamatórios tópicos, né, pomada, gel, eles têm menos repercussão sistêmica. Então, eles são um pouquinho mais seguros de a gente fazer uso. Então, são essas opções aí que a gente tem: o anti-inflamatório comprimido, a dipirona, a compressa fria e compressa morna, e o anti-inflamatório gel, pomada, né, para dar uma aliviada. Então, isso é a dinâmica assim da osteoartrite, e o que eu acho que é importante, né, que é interessante de você ficar sabendo, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer com relação à investigação, né? Conversar com o paciente, quando é que dói, como é que dói, quando começou a dor, o que é que piora, o que é que melhora, né? Que posição ajuda, que posição não ajuda, que movimento está limitado, que movimento não está limitado e consegue continuar fazendo, se acorda com dor, se acorda sem dor, se já inchou, se não inchou, tudo isso. Então a gente tem que avaliar bem isso aí. Nem sempre é necessário fazer exame de imagem. Por quê? Porque o exame de imagem não necessariamente ele tem uma relação com o quadro clínico. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode fazer um raio-x do seu joelho, por exemplo, e você ter um joelho todo estrupiado, todo detonado, e não ter nenhum sintoma. Do mesmo jeito que o paciente pode ter muito sintoma, não conseguir mexer o joelho, não conseguir pisar no chão, e ter um joelho ali no raio-x perfeito, normal, sem nenhuma alteração. Então não existe relação entre o exame de imagem e
a clínica do paciente, a dor do paciente, o inchaço e o processo inflamatório do paciente. Então, nesse caso, nem sempre é necessário fazer exame de imagem. Então, se você tem artrose, não necessariamente você vai precisar fazer raio-x ou ressonância ou tomografia, não necessariamente você vai precisar fazer esses exames. Quando o quadro está complicado, quando o quadro não está melhorando, quando a gente suspeita de alguma outra alteração, a gente precisa lançar mão dos exames complementares para poder avaliar melhor. Então, a dor, ela geralmente é uma dor que piora o movimento, pode ter quadro de crise inflamatória, nem sempre precisa de exame, e o tratamento ele é predominantemente clínico, né? Para tirar da crise, um anti-inflamatório, analgesia comum e compressa morna e fria, e depois, quando já tiver com o quadro mais controlado, fazer a analgesia simples quando sentir dor e também fortalecimento da musculatura ao redor da articulação. Então, se eu tenho artrose no joelho, eu preciso fazer exercícios e aí tentar conversar com o fisioterapeuta, tentar conversar com o educador físico para estruturar melhor a musculatura daquela região, para que tolere a musculatura, ajude a articulação a segurar a carga. Então, você vai fazer fortalecimento, vai fazer movimentos para melhorar a amplitude da articulação, tudo isso. E tem algumas terapias também que ajudam a dar uma estabilizada maior na articulação. E aí termina sendo um pouquinho mais específico aí do pessoal da fisioterapia, mas tem várias outras terapias que a gente consegue usar e lançar mão para dar uma melhorada nesse quadro aí, no quadro de dor, no desconforto e na estabilização da articulação para evitar ter novas crises. Beleza? Muito obrigado aí você que participou, você que assistiu aqui ao vivo. Sei que foi um horário meio surpresa assim, eu tinha feito ontem à noite, mas estou fazendo a hora que dá aqui, né? E pretendo continuar, e amanhã tem uma nova live para a gente conversar um pouquinho sobre algum outro tema. Pensei aqui em falar um pouquinho sobre diabetes, então se você tem algum interesse, se você quer ver, fica atento aí que eventualmente eu vou entrar ao vivo para falar um pouquinho sobre diabetes amanhã. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida que você que assistiu gravado quiser deixar nos comentários, pode colocar nos comentários qualquer pergunta que eu vou responder assim que eu ver. Beleza? Valeu, tchau, tchau.